Meus amigos, muito boa noite. Nós estamos chegando com mais um Além da Notícia nesta quinta-feira. Um imenso prazer, uma imensa felicidade saber que você está aí do outro lado e poder também ofertar um programa especial com um tema também importante. Tenho certeza que todos vamos nos interessar muito pelo que aqui hoje será conversado, debatido, refletido. Tenho enorme prazer de dizer que o tema de hoje vai refletir sobre Brasil. O momento que nós estamos vivendo agora. Politicamente falando, estamos cada vez mais interessados pelas questões políticas e afetados por ela também. Alguns acompanhando com apreensão, outros estudando, analisando. Temos também as questões econômicas todas que a gente está vendo e a gente está sentindo também. O que vai melhorando, o que não vai. O que é perscrutado e também alarmado quanto, por exemplo, ao futuro econômico. Vamos falar também ainda sobre as questões judiciais que tantos de nós temos nos interessados para acompanhar os acontecimentos recentes, que eu digo recentes, sei lá, de poucos anos para cá, mas recentes mesmo. Agora, por exemplo, o judiciário tirando do ar no Brasil o Twitter, uma rede social, repercussões de um lado, de outro, posicionamentos jurídicos daqui e dali. E o que você está pensando sobre isso? E ainda as eleições municipais que estão aí entrando dentro da sua casa nesse instante, eu tenho certeza, tomando conta do seu filhinho, tomando conta da sua sogra, do seu vizinho, todo mundo envolvido aí no vereador que vai votar, o prefeito que vai votar também. Vamos lá, é muita coisa para a gente conversar em pouco tempo. Mas eu tenho aqui dois especialistas. Eu quero agradecer a presença de vocês, muito obrigado. Eu vou conversar com o mais provecto aqui, não é? Recebo com muito gosto o Valdir Pucci, cientista político, advogado, doutor em Direito Constitucional, diretor da Faculdade Republicana. Bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. Uma honra estar aqui mais uma vez no programa. Você sabe que provecto é um elogio, né? Claro. Mais experiente, mais sábio. Sim, a gente sempre vê como elogio, mas muito obrigado mesmo pelo convite. Gabriel Amaral, seja bem-vindo, cientista político, advogado, mestre em administração de empresas e doutorando em administração pública, professor de ciência política e direito na Faculdade Republicana. Bem-vindo. Muito obrigado, Ronaldo. Desafio grande, bastante assunto, né? E com a meta de ser o provecto também algum dia. Muito bom, muito bom. Ô, gente, vocês viram que aqui a gente tem tantas coisas, mas eu vou fazer uma pergunta genérica nesse começo para vocês dois aqui. Vocês conversam no ambiente em que vocês estão, ambiente acadêmico, também nos meios importantes de Brasília, com as autoridades que vocês frequentam, não é? Vocês conversam também em família, com os amigos, em casa, na rua, quando saem. E que vocês têm conversado sobre Brasil? Como é que a gente pode olhar para o momento que nós estamos vivendo agora? Pucci, por favor. Bom, primeiro, acho que a grande questão é o que está acontecendo. Eu acho que essa é a grande pergunta. Quando você pergunta no dia a dia, no nosso meio, na academia, fora da academia, acho que a grande questão e a grande pergunta que você tem que buscar uma resposta é: o que está acontecendo? Não que o país não tenha passado por momentos de crises anteriormente, por discussões institucionais. Nós já passamos por situações iguais a esta, no sentido de estarmos perguntando para onde o país caminha. Então, eu acho que essa é a grande reflexão que nós temos que fazer. O país que nós estamos construindo é um país que, até mesmo graças à liberdade democrática, ainda se permite questionar, se permite discutir, se permite perguntar para onde nós vamos e como vamos chegar neste local. Então, eu acho que esta é a grande questão que tem que ser debatida. Onde nós queremos chegar, né, a partir de tudo que tem acontecido e como nós faremos este caminho até esse ponto final, ou pelo menos esse meio do caminho que a gente pretende chegar nesse processo atual. Liberdade democrática. Tomei aqui esse termo, eu vou guardar. Gabriel, vai lá. Também você, o que a gente tem visto no Brasil? Como é que você tem conversado aí nos meios que você circula? Interessante que você guardou a palavra-chave, né? Liberdade democrática é o assunto do momento e cada ambiente vai ver essa liberdade dentro de uma perspectiva. Quando eu converso com os amigos, com os familiares, a perspectiva é sempre sobre, talvez, a violabilidade da sua liberdade democrática sendo estabelecida agora. Mas quando eu vou para o ambiente tanto acadêmico quanto conversando com os players, a configuração das alianças políticas eleitorais ou da aliança para a governabilidade do país, ela está sempre condicionada aos elementos que essa liberdade é possível para gestar essa democracia. Então, a gente está vivendo um período de negociações dentro do país, permeando todos os elementos da liberdade em prol da manutenção da democracia que a gente está vivendo.
Mas o que eu quero saber é o seguinte, esse é o momento que a gente está vivendo agora. É de alarme? É de atenção? É de quê? Esse momento que a gente está vendo essas discussões todas, porque todos somos afetados por ela, nos interessamos. Eu acho que o brasileiro nunca esteve com um nível de estresse tão alto em acompanhar essas questões que de um dia para o outro elas aceleram, desaceleram, vão numa direção, param, vão e não voltam. É de preocupar esse momento? Eu acho que o melhor termo de todos que você citou seria um termo atenção. É um momento de atenção. É um momento, claro, a gente sempre tem que estar atento ao que pode vir a acontecer e ao que está acontecendo. Então, o que eu quero dizer com isso? Vou pegar de novo a nossa discussão, por exemplo, sobre liberdade democrática. Nós temos dois lados aqui no Brasil, hoje sendo postos de forma muito clara. Alguns que dizem que a nossa liberdade está sendo ameaçada, um outro grupo que diz que a liberdade não está sendo ameaçada, mas na verdade ela está sendo protegida. Me alegra, primeira coisa, Ronaldo, os dois grupos estarem preocupados com a liberdade. Um dizendo que é ameaçada e o outro grupo dizendo que ela está sendo protegida. Então, no geral, estamos todos preocupados com o quê? Com a nossa liberdade democrática, com a nossa liberdade de expressão. Né? Para alguns com ameaça, outros que não está sendo ameaçada, está sendo protegida. Então, qual é a atenção que nós temos que ter nesse momento político e ficar atentos? Porque, como você diz, cria ansiedade, cria preocupações, cria discussões, cria debates que têm que ser colocados. Mas o que a gente tem que ficar atento? Deixa eu acrescentar. Por favor. E cria divisões, né? Sim. Nós temos grupos, pessoas, famílias inteiramente divididas. Polariza, gera uma polarização muito grande que não é saudável também para a democracia essa polarização. Nós teríamos que diminuir bastante essa polarização. Mas o que eu falo de atenção? A atenção é justamente nisso. Nós temos, os dois grupos têm um objetivo final, que é a liberdade. Liberdade democrática, a liberdade de expressão, a liberdade essencial num Estado democrático. Como a gente vai chegar lá é que tem que ser atento. Para o quê? Para que nenhum grupo ou outro, principalmente aqueles que a gente enxergar como ameaças a essa liberdade, possam se sobressair aos demais. Então, essa é a atenção que eu digo que nós temos que ter. Eu não vejo aí de um sistema alarmista de que acabou-se a nossa democracia, acabou-se a nossa liberdade. Mas eu vejo que a atenção ela é sempre essencial de forma a gente buscar preservar e garantir esta continuidade. Então, atenção eu acho que é a palavra-chave para entendermos esse momento. E a gente sabe que exatamente no núcleo de tudo isto, eu vou tentar propor isso aqui, Gabriel, para você falar conosco. Eu acho que está hoje uma grande questão cultural, que é o progressismo e o conservadorismo. Nós temos uma população, eu acredito que majoritariamente conservadora, e quando eu falo, estou falando de questões de valores, de princípios, de questões morais. E isso chegou à política de tal forma, eu creio, para nos trazer a esse momento político. Como é que você analisa também? Bem, Ronaldo, sobre a estrutura de valores e cultura, eu gosto de fazer até uma brincadeira, né? Que o único assunto que verdadeiramente é tratado como sério no Brasil era futebol. Então, você escolheu um time do coração, você não poderia mudar de time de forma nenhuma. Mudar de partido, mudar de ideia, de religião, tudo é permitido dentro do nosso traço cultural, mas o time de futebol não era permitido. E esse desenho da polarização, né, e eu vou pegar a analogia que você trouxe, né, do conservador e do progressista, também estava nesse campo de você poder mudar. A gente estava colocado dentro de um cenário que hoje você se identificava com a abordagem, depois você poderia mudar, ser convencido a outra. Só que o fator das redes sociais, do algoritmo, de você ser colocado dentro de uma bolha de representação, emulou para a sociedade brasileira o que ela vivia somente com o futebol. Então, hoje, quando você vai pensar na discussão final da política pública, que não é uma discussão estritamente ideológica, você podia encontrar soluções tão boas dentro do progressismo quanto como conservador, mantendo a sua ideologia. Mas agora, como se extremou demais, e agora você não pode reconhecer o outro porque a sua bolha só reforça aquilo, você passa a não ter um avanço na discussão buscando mediar. Acho que tem um espectro mais ao meio, que gerencia efetivamente as políticas públicas, que toma as reais decisões do parlamento, do judiciário, que precisa conviver com essa polaridade de opiniões. E por meio dessas polarizações de opiniões, a gente possa efetivamente ter uma síntese do que possa ser melhor para cada caso da sociedade brasileira.
A gente vê que essa última decisão recente agora do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o Twitter no Brasil, ela está causando uma reflexão enorme e também está causando uma crise de ansiedade em tanta gente sentindo falta do Twitter. Muita gente, realmente 22 milhões de brasileiros ficaram sem. De que monta é a gravidade de se tirar uma rede social do ar num país, exatamente no momento em que a gente vive, também em que a discussão é grande em todos os lugares e ambientes, mas nas redes sociais, ali se tem realmente a explanação de todas essas ideias e divulgação delas. E hoje é inevitável isso. O mundo não volta mais atrás, as redes sociais chegaram e não acabam mais. E nós acabamos com uma no Brasil agora, com a decisão do ministro. E aí? O que pensar sobre isso? Bom, o quão importante, o quão grave é isso? Muito. Eu acho que bem colocado aqui, nós temos uma situação em que as redes sociais elas são um ponto hoje central na vida em sociedade. As pessoas se comunicam, as pessoas conversam, as pessoas fazem negócio utilizando redes sociais. Então você pega todas elas, Instagram, X, WhatsApp, até o Facebook, apesar de ter hoje menos popularidade, ele é uma rede onde as pessoas, como eu disse, conversam, bate-papo, expõem a sua opinião, mas principalmente também negociam. Tem pessoas que trabalham apenas voltados para redes sociais, não mexendo com a rede social em si, mas vendendo seus produtos. Então, mercado também, né? Mercado, eu produzo alguma coisa na minha casa Sim. e quero expor, quero vender. Eu posso vender para o mundo inteiro, expondo aonde? Dentro das redes sociais. Então, quando você chega ao ponto de proibir uma rede, não qualquer rede, uma das redes mais antigas presentes no Brasil, uma das redes mais populares, com um número de usuários bastante expressivo, com 22 milhões, a gente pode dizer que a gente vive um momento de... É claro que isso é um momento de preocupação do futuro da rede e de como isso vai acontecer. Mas aí a gente também tem um momento para refletir sobre o papel das redes sociais. O que nós queremos das redes sociais? A gente entende a importância delas, o papel que elas têm na vida central de um país. Mas como a gente não pode, melhor dizendo, a gente não pode deixar de esquecer que também são ambientes tóxicos, onde acontecem muitos crimes dentro dessas redes sociais. Então, a ideia é, vamos punir coletivamente uma rede social ou vamos atrás de quem está cometendo crimes dentro desta rede social? Ou se bloquear o conteúdo. Justamente. O crime em si. Eu não preciso bloquear a rede toda. Sim. Talvez bloquear o crime em si seria uma saída. Por quê? Porque eu gosto sempre de lembrar uma coisa, Ronaldo, e a gente nunca pode esquecer disso. O que é crime no mundo real continua sendo crime no mundo virtual. Não é porque eu estou no mundo virtual que eu posso praticar o crime. As duas coisas continuam presentes nesse mundo. Então, a grande discussão é essa. Eu vou coibir toda uma rede ou os criminosos nessa situação? E como coibir os criminosos se não houver uma ajuda da própria rede social nessa coibição? Tá. E se formos analisar ainda, o motivo do bloqueio total da rede social é que a gente se assusta um pouco mais. Porque se, por exemplo, o Mark Zuckerberg, que é o dono da Meta, que é o Facebook, Instagram e o WhatsApp, também se põe na mesma posição do dono do Twitter, de não oferecer ao ministro o que ele queria. Ele vai derrubar todas essas e o Brasil ficaria sem redes sociais dessas mais poderosas do mundo, Gabriel? Bem, o risco, ele existe e é importante a gente ponderar essa discussão em dois momentos diferentes. Eu vou começar pelo segundo para ficar mais didático. Pós-decisão, independente de concordar ou não, porque a parte de concordar ou não é a primeira etapa, mas na segunda, pós-decisão, a gente precisa manter um conceito chamado de irresistibilidade do Estado. O Estado não pode ser efetivamente contestado, e eu não estou dizendo no campo jurídico, né? No campo jurídico é óbvio, né? Você vai ter um monte de mecanismos para contestar as decisões, mas a forma da decisão ela precisa ter uma forma de pressão. Então, avaliamos como exagerada, por exemplo, a questão do VPN da pessoa usar e ter que pagar 50 mil. Mas ela precisa ser irresistível, ou seja, o judiciário precisa ter um mecanismo para garantir a execução dessa decisão. Só que permeia a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? É como ele chega a essa decisão. Exato. E aí esse é o fator que é mais importante. Então, quando a gente olha para o segundo, a gente pode questionar o método que está sendo feito, mas o conceito geral,
o judiciário está correto. Ele precisa garantir que a decisão seja tomada. Então, aí a gente volta para a primeira etapa. A primeira etapa é como eu chego a essa decisão. E essa decisão precisa considerar o ecossistema do país como um todo e não o caso particular, porque ele tratou como caso geral. E aí, pegando a analogia do professor Valdir, a gente coloca na rede, a rede como não tem cara, ela é meio abstrata, a gente não consegue fazer um bom paralelo. Mas se ele fechasse, ao invés de fechar outros tipos de rede, ele fechasse os portos do país, porque está tendo tráfico internacional. A gente pararia de exportar, de importar diversas outras coisas. Então, quando a gente faz essa aproximação para outros, porque a rede é uma forma de intermediação, assim como o porto, como poderia fechar as rodoviárias? Quantos crimes podem ser utilizados numa rodoviária? E aí, por causa disso, a decisão vai ser fechar todas. Então, a gente precisa ter um mecanismo de que essas decisões tenham a sua devida personalização para que, efetivamente, a gente tenha a ampla maioria garantido o seu direito de utilizar um instrumento que é meio de comércio, como foi colocado, que é super importante, impacta a economia, mas também como meio de entretenimento. O fato de ter pessoas cometendo crimes, cometendo exageros, não te tira o direito de ter acesso àquele entretenimento que você não está cometendo. Mas eu acho que a raiz é mais profunda, e vocês sabem disso também, não é? Porque a motivação do Twitter não obedecer à ordem do ministro, e por isso foi derrubado, é que, segundo a ordem do ministro, era para bloquear ou cancelar algum conteúdo que feria a liberdade de expressão, e, inclusive, em alguns casos, pessoas que tinham até imunidade. Temos aí uma outra questão que é hoje objeto também de, inclusive, discórdia no mundo jurídico. E muita gente concorda e discorda. Inclusive com as revelações na Folha de São Paulo de modus operandi do ministro Alexandre de Moraes, que foram tiradas daquele celular de um ex-assessor, essas coisas todas, e que são coisas graves e que muitas vezes a gente vê com tanta gente com medo de tocar nesse assunto por causa disso também. Mas tem raiz tudo isso. Realmente é um momento tenso para nós no Brasil, né? Sim, é um momento de tensão, e a gente tem que estar refletindo sobre isso. Em relação só a um ponto que você colocou, Ronaldo, que eu sempre gosto de refletir o seguinte. Nós temos uma máxima no Brasil que pergunta a seguinte expressão. Decisão judicial não se discute, cumpre-se. Né? Na verdade, se discute. Decisão judicial pode ser discutida e deve ser discutida no âmbito judiciário. Se eu não concordo com uma decisão tomada por um juiz, eu tenho, pelo nosso direito, o direito de recorrer daquela decisão e buscar uma solução para aquela situação. Então, eu discuto no âmbito judiciário e no mundo real eu cumpro. Eu acho que essa também foi uma grande discussão. O Elon Musk não concordou com a decisão do Alexandre de Moraes. E a gente pode fazer aqui um debate imenso se a decisão foi correta ou não, se feriu liberdade de expressão ou não, mas há uma decisão judicial. Aí é que é a grande questão. Será que a gente vai começar a poder descumprir decisões judiciais se a gente não concordar com elas? Mas aqueles que levantarem, por exemplo, a questão do Tribunal de Nuremberg quanto aos soldados nazistas que cumpriram ordens e foram condenados posteriormente por cumprirem ordens ilegais. Sim, não. Inclusive, essa desculpa depois não foi aceita no Tribunal de Nuremberg. Ou seja, eu estava cumprindo ordens. Não, você estava cumprindo ordens, sabia o que você estava fazendo naquele momento. Como eu disse, mas eu acho que aí, nesse caso, não existiam outras opções àquelas pessoas de recurso. No nosso direito, existem essas opções de recurso naquela situação. Ou seja, ali é cumprir ordem e você sabia o que estava fazendo. Aqui, você sabe o que está fazendo e existem as opções de recurso. A própria Starlink vai recorrer de uma decisão agora recente do Alexandre de Moraes. E tem que fazer isso. E tem que fazer isso, tem que recorrer, tem que colocar o seu ponto de vista, tem que colocar a sua opinião em relação àquela situação ali presente e discutir no âmbito do judiciário o cumprimento ou não daquela questão. Questão profunda essa, hein? Não, ela é super interessante porque a gente vê que o desenho institucional ele é muito seguro. Né? Então, assim, por mais absurdo que o dono do Twitter ache que foi a decisão, o desenho institucional do Brasil permitia ele cumprir a decisão e expor em recurso ao próprio STF. Ele não precisava estar descumprindo a decisão. E mais, ele ainda teria mais um apoio em contestação, porque também não estaria ferindo só o direito dele
como empresário, como empresa, mas de todo mundo que ele bloqueasse, também poderia entrar com recurso específico. Então, ele não permitiu, inclusive, da pessoa que era o alvo real da ação se defender. Então, o desenho institucional, ele nos mostra que era possível cumprir a decisão e, cumprindo essa decisão, ela ser questionada. E aí, os excessos eventuais seriam expostos sem entrar na contestação da capacidade do Estado de se fazer valer como Estado. Porque da forma que foi colocada, e por isso a atenção se tornou de repercussão global, o que o dono do Twitter faz é questionando a capacidade do Estado brasileiro ser Estado. Por mais que a decisão seja errada, o nosso desenho institucional permitia ele questionar dentro das regras, sem necessidade de fazer uma afronta direta, e aí não é ao ministro Alexandre de Moraes, nem ao STF, é uma afronta direta ao Estado brasileiro. E aí o Estado brasileiro tem que, com a sua população, com a sua sociedade, discutir sobre esses elementos que volta lá no início da nossa liberdade democrática. E aí, se a gente não fecha esse consenso como o Brasil dos elementos da nossa liberdade democrática, a gente vai estar nessa discussão personificando os envolvidos, ao invés de olhar para o desenho da regra, para que ela seja uma regra efetivamente mais equilibrada, mais justa. E aí chega exatamente na questão da regra, que a gente até conversava previamente aqui, de que a regra no Brasil, ela dá um poder muito grande ao judiciário, não é? A nossa Constituição deu esse poder muito grande ao judiciário para ter esse desequilíbrio tão grande de poderes. Sim. Bom, vamos falar disso daqui a pouco também, não é? Vamos falar disso já já. No próximo bloco também vamos falar de economia, né? A situação econômica do nosso país, como é que você sente aí também na sua vida pessoal, esse momento que a gente está vivendo agora. Intervalo, voltamos já já na sequência do nosso Além da Notícia. É um Além da Notícia para falar do nosso Brasil hoje e de nós, como estamos diante de tudo que a gente tem acompanhado, vivido, refletido bastante, não é? Bom, eu tenho aqui temas diversos. Eu posso começar, antes de entrar no tema da economia, queridos convidados aqui, com algumas perguntas específicas também sobre o Brasil hoje. Muito questionado o posicionamento do Brasil a respeito da Venezuela, que tanto nos dói. A gente anda aqui nas ruas de Brasília, por exemplo, e em muitas outras cidades brasileiras onde estão os venezuelanos, todos eles falam do regime, por que saíram, o sofrimento, a fome. Eu já vi uma menina com 2 crianças aqui nos braços pedindo ajuda. Fui conversar com ela e perguntei, saiu porque estava passando fome no país. E a gente sabe que lá é inegável, é uma ditadura, é um ditador que está lá. E o Brasil não se posicionou na questão das eleições. O que vocês falam? Gabriel, por favor. Bem, Ronaldo, tem 2 aspectos, mania de professor, a gente tenta ser muito didático, às vezes separar tudo, né? Mas tem 2 aspectos que são muito importantes da gente tratar. O primeiro é que a gente tem que aceitar a autodeterminação dos povos. E o que é a autodeterminação dos povos? É dizer que eles têm autonomia, a Venezuela, de escolher o seu regime. Só que essa autodeterminação ela é vinculada a um traço sociocultural. Então, a gente não pode assumir com naturalidade virar um regime autoritário, porque, inclusive, para ser um regime autoritário, eles estão se valendo dos instrumentos, do simbolismo da democracia. Então, tem todo o respeito do povo venezuelano quiser alterar o seu modelo sociocultural de governo, mas eles não fizeram isso, então a nossa solidariedade ao povo venezuelano. Então, temos sim um problema minimamente de legalidade dentro dessa discussão. O segundo fator que é muito importante de ser tratado é sobre o posicionamento do Brasil referente à situação da Venezuela, que inicialmente acho que o governo acertou no posicionamento. E explico por quê. No momento que você não tem a materialização da comprovação, a manifestação, seja de um lado ou de outro, obrigava o Estado brasileiro a entrar nessa polarização política que tanto a gente reclama nas nossas eleições. Então, ele se colocar numa posição dizendo, nós queremos entender o que está acontecendo para nos posicionar, e aí eu acho que o governo Lula foi muito correto em mandar o Celso Amorim lá para conversar com um lado, conversar com o outro e tentar pegar os dados, foi de uma sapiência muito grande. Só que esse processo dependia da manifestação oficial desses dados, ou seja, desses extratos de urna. E até agora
não aconteceu ele. E aí já começa a colocar o Brasil numa situação mais delicada. Então eu acho que agora cabe ao governo ter um posicionamento um pouco mais incisivo. Não precisa ainda dizer, olha, está errado ou está certo a situação, mas precisa ter uma posição mais enérgica sobre a necessidade da manifestação desses extratos de urna. Agora, existe um outro elemento. Se está sendo agora noticiado que os opositores estão sendo presos porque divulgaram os extratos que eles conseguiram, aí sim nós temos um processo de ruptura social-cultural sobre a aceitação de democracia dentro da Venezuela. E aí, diferente do Brasil, que a gente está no campo da tensão, na Venezuela, eu acho que o alerta está bem vermelho. Inclusive com a ordem de prisão para o vencedor das eleições, segundo a contagem que a oposição conseguiu mostrar em seus extratos de urna, né? Eu vou discordar um pouco aqui do professor Gabriel em alguns pontos. Começando com a ida do Amorim, eu acho que não deveria ter ido o Amorim. Por quê? Maduro nunca teve o compromisso, ou o governo chavista teve o compromisso de respeitar os acordos de Barbados, né? Então, só para entender, foram acordos que foram selados antes do processo eleitoral, aonde se dizia que haveria um processo eleitoral limpo em toda a Venezuela e que os resultados da urna seriam respeitados e, em contrapartida, se derrubariam as barreiras econômicas levantadas ao governo de Maduro, em especial pelos Estados Unidos. Eu nunca acreditei que Maduro tivesse o interesse de fazer cumprir o acordo, uma vez que nunca teve, ou seja, começou-se o processo eleitoral, primeiro, a opositora, me perdoe, eu esqueci o nome dela agora, que era a Maria Corina, a principal candidata, que era para ser a candidata de fato da oposição, que mostrava maior força. Foi cassada a sua candidatura sem nenhuma justificativa política, sem nenhuma justificativa de fato. Põe-se outra Corina para ser candidata. Ela perde o prazo para registrar a sua candidatura. Por quê? Porque simplesmente o site da Justiça Eleitoral venezuelana caiu. Horas antes de se fazer o registro, da data final do registro. Depois entra o terceiro candidato, Edmundo, que ganha a eleição. Uma eleição que não houve chance da oposição fazer campanha. Mesmo assim, em tese, recebeu mais de 80% dos votos. O povo foi para as ruas. Foi para as ruas e deu o voto ao Edmundo. Então, eu começo pelo Amorim, professor. Eu não acho que o Amorim teria que ir, porque eu acho que o Amorim, indo lá, na verdade, dizer, olha, o processo eleitoral foi tudo certo, vamos agora garantir... Quando outros observadores internacionais não foram permitidos entrar. Não foram permitidos, mas a ida dele, na verdade, é aquela situação. Olha, o processo eleitoral foi todo correto, agora vamos acompanhar a eleição. Né? Vamos ver a eleição. A eleição não teve nada de errado. Realmente não teve. O processo do dia da eleição, tirando algumas situações específicas, mas que acontecem em qualquer eleição, não houve problema. O problema vem logo depois, ou seja, você teve um problema antes e você tem um problema depois. Você não divulga as atas, e eu acho que as atas não vão ser divulgadas, até pelo prazo, já passaram do prazo de ser divulgado. Então, eu acho que o governo brasileiro já passou do tempo de fazer uma nota enfática condenando Maduro, condenando o regime. Não é romper, isso que tem que ficar claro, não é romper relações diplomáticas com o governo de Maduro. A gente vende muito a Venezuela, compra muito a Venezuela, e nós temos, inclusive, que lidar com os refugiados venezuelanos e temos que receber, na minha opinião, recebê-los, porque estão numa situação que não gostariam de estar, mas já passou do tempo do presidente e do governo brasileiro emitirem uma nota forte, conjunta, inclusive, com a Colômbia, não reconhecendo a vitória de Maduro. Não é alegando, reconheço um outro candidato. Não reconhece-se a vitória de Maduro e ponto. Por quê? Porque tudo indica não foi uma vitória de fato. Vamos mudar de assunto agora? Falar de economia. A gente tem boas notícias agora, bem recentes, não é? Tivemos o aumento do PIB em 1,4% no segundo trimestre do ano, desemprego caindo para 6,8%. Percepção do brasileiro sobre essa questão é que a gente não sabe como é que está. Porque tem questão de combustíveis também, valores, preços de produtos alimentícios, também da feira, essas coisas todas. Em meio a essas últimas boas notícias da economia aqui para o governo, a gente tem também ainda, teve 5 dias atrás, uma notícia perigosa e preocupante, divulgada pelo Banco Central, um rombo fiscal enorme no Brasil, na casa de 1,1 trilhão de reais. Como é que vocês estão observando esse movimento econômico aqui no Brasil, Gabriel, por favor?
Bem, primeiro, dado a situação econômica real do Brasil, o dado do PIB ele não surpreende e também não é um dado bom. Porque o PIB, a fórmula de cálculo dele, ele considera a base de gasto. Quanto maior for a estrutura de gasto, seja de investimento privado, seja de investimento público, maior é o número do PIB. Vou dar um exemplo dramático para vocês entenderem por que está um pouco inflado. A gente teve todos esses problemas no Rio Grande do Sul. Coisas que antes no Rio Grande do Sul não influenciavam no PIB, como, por exemplo, a distribuição de água, a distribuição de energia, há uma necessidade de amplo investimento para esses serviços e, consequentemente, o Rio Grande do Sul está ajudando a puxar o PIB para cima. Mas, efetivamente, para a economia, a gente tem que olhar muito mais para o indicador de produtividade do que do PIB. Então, quando você faz essa aproximação, o PIB crescendo e achando um déficit muito grande, o que nos sinaliza é que o país está fazendo mais investimentos com menos caixa. Trocando em miúdos, está se endividando. Então, é perigoso a gente ver essa perspectiva e, olhando por essa perspectiva, a gente começa a ver aquelas eternas pautas, né, que tem que entrar no Congresso, com o Executivo, do efetivo ajuste fiscal, mas não sobre a arrecadação, mas sim sobre a diminuição do gasto público e, consequente com isso, o que vai acontecer? Se acontecer, o dado do PIB cai. Se o investimento estatal diminui, o PIB cai. Então, a gente tem que passar a superar a discussão da política pública muito mais orientada nos seus efeitos sociais do que no dado macroeconômico que o PIB possibilita, porque ele acaba maquiando a realidade sendo imposta por causa, às vezes, de externalidades. Muito desse resultado do PIB é reflexo da tragédia do Rio Grande do Sul. Então, a gente comemorar por causa da tragédia não parece razoável do ponto social, que eu acho que é muito mais importante para a gente discutir a política pública, e nem do ponto da economia em si, porque não agregou em nada a produtividade do país. Você. Bom, depois da resposta do professor Gabriel, perfeita, eu acho que essa é a grande discussão. Eu acho que a gente tem que discutir a questão fiscal no país. Eu acho que essa é a grande, porque a questão fiscal está atrelada a dois grandes problemas, inflação e taxa de juros. Então, e a questão política que vem atrelada a isso. Porque nós temos um debate hoje do que é o gasto fiscal, né? Então, você tem um lado, algumas pessoas que dizem que nós temos a necessidade de cortar do governo, que o governo tem que fazer cortes, inclusive nas questões sociais. O governo é muito criticado por estar gastando muito. Muito além do que arrecada. Qual é a justificativa política do governo? Que não é ele que gasta, que, na verdade, isso está atrelado às emendas parlamentares e não ao gasto em si do governo. Mas, na verdade, Ronaldo, eu vou falar aqui de uma forma macro. O Estado brasileiro como um todo gasta muito e gasta errado. Todos os setores do Estado brasileiro. E tem que haver um corte para não ter a sanha, como nós estamos vendo, de aumento de impostos ou de criação de novos impostos. E por que isso é importante? Porque isso está muito atrelado à questão da inflação. Ou seja, se nós não respeitarmos o marco fiscal, e nós mandamos, agora eu digo o governo, mandou recentemente ao Congresso a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vai ser começada a discussão em relação a ele depois em relação ao orçamento. O professor Gabriel falou dos dados do PIB, o próprio ministro já falou de rever o orçamento, a LDO, com esses dados do PIB, com essas informações apresentadas pelo professor, ou seja, o que talvez não transmita uma realidade econômica do país, e sim uma realidade mais complicada do que esses números tendem a aparecer. E aí nós vamos voltar nessa discussão política o ano que vem de novo. Onde cortar, como cortar, que gastos cortar, porque eu tenho que diminuir os juros para controlar a inflação ou aumentar os juros para controlar esta inflação. Então, essa discussão ela é muito maior do que simplesmente, como o professor Gabriel falou, aumentar PIB, diminuir PIB, ou simplesmente se discutir cortar e onde cortar fiscal. De tudo que vocês falaram aí, eu estou me recordando aqui dos economistas que escutei nesses últimos dias, depois desses últimos dois dados, tanto do PIB quanto do endividamento, questão fiscal do Banco Central, não é? E todos dizem que será inevitável subir o juro de novo, Sim. do jeito que está aqui. E aquela preocupação enorme com exatamente os gastos do governo que não diminuem e este endividamento que nunca chegou a tal monta, 1,1
tri. Então, é uma questão para o governo, para as autoridades realmente se deterem sobre isso. Outra notícia também é de que o lucro das estatais brasileiras, as maiores, Petrobras, Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal, Correios, vem caindo desde o ano passado. Segundo dados do Banco Central, também as estatais como um todo, aí federais, estaduais, municipais, apresentaram prejuízo de 2,3 bilhões no ano passado e este ano continua ainda nesta decrescente, neste vermelho. O quanto também isso é ruim e vai e pode afetar o brasileiro e o cidadão, as estatais darem prejuízo. Bom, primeiro, a gente sabe que, tradicionalmente, a administração PT não é reconhecida por boas gestões de estatais, de empresas públicas no Brasil. A gente já tem isso num histórico que vem desde governos anteriores e que está se repetindo nesse momento também no Brasil. Ou seja, uma preocupação, e aí é aquele entendimento que se faz da empresa pública. A ideia de que a empresa pública ela pode gastar mais, ela pode dar prejuízo, desde que, em tese, eu vou botar aqui, se me permite, entre aspas, atenda a um caráter social da sua função ou traga uma função social à sua empresa. Isso distorce muito o mercado, distorce muito a ideia de que seja uma empresa, ainda mais empresas de economia mista, que, como a Petrobras, tem acionistas privados e que almejam também o lucro, por isso investiram naquela determinada empresa, investiram os seus recursos em ações daquela empresa. Então, a gente tem que pensar nesse ponto. Agora, o risco maior volta de novo à questão fiscal. Porque se uma empresa estatal ela tem prejuízo, esse dinheiro vai sair de algum lugar. E o prejuízo ele vem de onde? Ele vem do Tesouro. E de qual forma? O Tesouro é o maior acionista, se não dono, o maior acionista daquela empresa. E quando a empresa ela lucra, esse recurso, a lucratividade da empresa, retorna ao Tesouro Nacional, que pode sim ser utilizado em outros mecanismos. Então eu caio nos dois problemas. Ou não haverá retorno financeiro ao Tesouro Nacional e haverá o dispêndio de recursos do Tesouro Nacional para a manutenção daquela empresa. E aí a gente cai na discussão do aumento do risco fiscal brasileiro, do gastar mais do que arrecada. E aí a necessidade de aumentar a taxa de juros. O Gabriel falava da taxa de juros da habitacional. Eu lembrei, nosso juro barato é 4% ao ano, 5% ao ano, que em qualquer economia consolidada isso é um absurdo, você imaginar 4%, 5% ao ano como algo saudável, e para nós é considerado saudável. Então, aumenta-se o risco fiscal, aumentam-se os juros e corre-se o risco do desequilíbrio financeiro dentro do Estado brasileiro. Então, as empresas teriam que ser melhor geridas. Eu quero abordar dois outros aspectos. O Gabriel já citou a questão do Rio Grande do Sul, eu vou anexar a ela a questão das queimadas. A questão do Rio Grande do Sul, realmente, a gente nunca viu aquilo acontecer. Uma coisa, até que o Estado se reerga e a sua produtividade plena chegue ao patamar de normalidade, a gente sabe que vai demorar um tempinho. Essas queimadas que vieram agora de forma avassaladora, e esse tempo a gente parece que nunca viu isso também, não é? É histórico, nunca aconteceu nessas dimensões aqui no Brasil. Nem vou entrar em questões aqui de ações do governo, como conter, o que fez, o que não fez, o que está fazendo para conter isto, mas vai chegar uma conta depois, também exatamente na economia, por essas queimadas agora, e também por toda a falta de produtividade, até que o Rio Grande do Sul chegue ali ao seu ápice novamente de produtividade. Quando é que nós vamos sentir isso na economia, nos resultados? Isso será a médio prazo? Isso vai depender da métrica econômica que você estiver utilizando. Como a gente deu o exemplo do PIB, para o PIB, as tragédias, por pior que seja a gente falar, são ótimas. Elas vão inflar o índice do PIB porque vai ter um grande investimento estatal, privado nessas regiões. Por exemplo, as regiões de queimada, os produtores rurais vão ter que pegar dinheiro do bolso para replantar, readequar a terra. Isso infla o PIB. Agora, sobre o aspecto que a gente gosta muito mais de frisar, né, que é a vinculação do interesse social, e aí não é um interesse social sobre a distribuição, mas sim da finalidade da produtividade como um todo, a gente vai ter um período longo para repor isso. Pense no produtor rural que teve a queimada. Aquela produção toda foi prejuízo. E aí ele colocou mais dinheiro do bolso para manter aquela mesma operação. Ou seja, 2x.
aquela rentabilidade vai ter que ser o dobro do que ele teria anterior para ele ficar no 0 a 0. Como isso é bem provável que não aconteça, porque se tivesse essa fórmula mágica de dobrar o capital a cada safra, realmente não compensaria a gente pensar em mais nada no país, só investiria no setor agro, a gente vai ter um período sobre essa compensação. Só que essa compensação ela também deriva sobre uma lógica de juro composto, porque aquele dinheiro que estava no bolso dele, ele foi obrigado a replantar, ele poderia estar comprando mais terras, podendo investir em outros negócios, podendo estar emprestando dinheiro, inclusive a um juro mais barato para o governo, e esse dinheiro agora foi perdido. E isso a gente não consegue mensurar ao longo do tempo, talvez com uma base econométrica muito mais robusta, mas como dentro da nossa área das sociais a gente não tem esse ferramental, que a gente não consegue mensurar o tempo que vai acontecer, porque depois do que ele recupera do perdido, a gente ainda tinha um custo-oportunidade vinculado a esse dinheiro perdido. Então, para a estrutura social, é irreparável. Vamos dar uma pausinha aqui. Próximo bloco a gente já volta, mudando de assunto também, mas antes deixando aqui a nossa solidariedade ainda com a população do Rio Grande do Sul, que está lá lutando com bravura. E eu escutei esses dias alguém dizer assim, é um povo muito lutador. Alguém que esteve lá agora disse assim, já está levantando tudo do zero de novo, não é? Nossa solidariedade e amizade a todos vocês e também vocês afetados pelas queimadas agora em várias partes do Brasil também, exigindo de vocês a mesma bravura desse povo gaúcho que sofreu agora com as águas também poucos meses atrás. Né? Deus abençoe a vocês. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente vai voltar a falar de questões judiciais e também de eleições municipais. Intervalo, até já. O nosso Além da Notícia da noite de hoje está tratando de um tema atualíssimo, aliás, temas atualíssimos, a nossa política, a nossa economia, o nosso momento do judiciário, as eleições que estão chegando agora e também as vésperas deste 7 de setembro, que é quando a gente comemora, celebra a nossa democracia, para que ela continue sempre assim vigorosa. Pois bem, vamos seguindo aqui na sequência. Agora o tema a gente vai voltar, aliás, a gente tratou no primeiro bloco, porque é algo do momento, muito do momento, mas vamos voltar agora ao tema do judiciário. E eu gostaria de começar aqui com uma entrevista dada pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, recentemente à CNN, Nelson Jobim. Ele criticou o intervencionismo do Supremo Tribunal Federal, disse que o 8/1 não foi golpe, aliás, o 8/1 continua trazendo muitas dores e trazendo ainda também muitas consequências raivosas, né? É o que a gente percebe. Ao citar os desdobramentos do polêmico inquérito das milícias digitais, capitaneado pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, o ex-presidente da Corte, Nelson Jobim, criticou o aumento do intervencionismo do STF e disse que os atos do dia 8 de janeiro foram catarse de frustração e não golpe, como tem sido tratado pelo Supremo e como grande parte da sociedade brasileira e da mídia passou a chamar de golpe. Nelson Jobim é respeitadíssimo, é um homem de grande nome. O que vocês podem dizer também aqui, Pucci, sobre essas duas declarações importantes do Nelson Jobim? Intervencionismo, criticando os seus ex-colegas de toga, e também dizendo que o 8/1 não foi golpe. Bom, primeiro eu acho que a gente tem que começar explicando o nome, Nelson Jobim. Grande ministro, um jurista reconhecido, um grande doutrinador. Por que eu estou fazendo essa primeira introdução sobre quem é Nelson Jobim? Porque Nelson Jobim vem de uma época em que a gente não sabia quem eram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós sabíamos da existência do Supremo, sabíamos que havia 11 ministros, mas não sabíamos o nome, não sabíamos quem era. Ouvíamos falar deles no momento da sua indicação e depois ouvimos falar das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, Nelson Jobim vem desta época. Então, pode ser que muitos não conheçam quem é Nelson Jobim, diferente do que nós temos hoje. Se eu perguntar a qualquer cidadão brasileiro, me cite no mínimo 5 ministros do Supremo Tribunal Federal, sabem de cor e salteado quem são os ministros e qual a posição desses ministros. E aí é que está o grande problema, e aí eu compartilho um pouco dessa ideia do ex-ministro Nelson Jobim, primeiro da questão intervencionista do STF. O STF ganhou um protagonismo muito grande dentro do nosso processo político. O STF sempre foi um órgão político, além de jurídico, ele sempre foi um órgão político.
Só que com a Constituição de 88, houve um aumento muito grande desse aspecto político do Supremo Tribunal Federal, a ponto de que hoje nós enxergamos, a sociedade como um todo enxerga, que as decisões muitas vezes são tomadas não com aspecto jurídico, mas são tomadas justamente com a ótica da política. Por quê? Por causa da Constituição de 88 e do tamanho que a Constituição de 88 passou a dar ao Supremo Tribunal Federal. E eu vou um pouco além. Não só a Constituição de 88, mas em especial, que pouco se estuda, a reforma, a emenda constitucional 45 de 2004, que foi a emenda que reformou o Poder Judiciário, que em 2004 sofria severas críticas da sociedade, principalmente pelo quê? O Poder Judiciário não é fiscalizado, o Poder Judiciário, ninguém sabe o que acontece lá dentro, você tem que dar uma maior transparência ao Poder Judiciário e, com isso, se reformaram vários institutos do Poder Judiciário, inclusive a questão da publicidade das questões relativas às decisões. Hoje, depois disso, nós sabemos quem são os 11 ministros, nós vemos o caráter político muito forte do Supremo Tribunal Federal, do intervencionismo do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a própria Constituição deu ao Supremo a capacidade de intervir em todos os aspectos da vida social e política do país. Em relação... Uma ênfase agora, e isso não acontece de igual maneira, por exemplo, na Suprema Corte dos Estados Unidos, não é? Não acontece. Nós temos aí uma Suprema totalmente diferente. Não se conhece pelo nome os ministros. Aliás, se conhece porque foram nomeados e lá, quando se dá publicidade ao nome deles, mas não se conhece assim, a queima-roupa, o nome dos ministros da Suprema Corte. E não se acompanha os processos. E como você dizia agora há pouco também, você ou o Gabriel, não se sabe como foi o voto de cada um deles, porque sai o resultado das coisas. Isso. Lá você entende o seguinte... os ministros, né, que não são nem chamados de ministros, são juízes da Suprema Corte, eu faço questão de reforçar isso, porque dá o status que, na verdade, são jogadores, são juízes, não são ministros políticos, porque a gente identifica o termo ministro muito mais ligado à política. E lá eles não chamam de ministro, eles chamam de juízes da Suprema Corte. Juízes da Suprema Corte são indicados. E há uma visão clara lá, se esse juiz é mais conservador, se esse juiz é mais progressista ou liberal, até a depender de quem o nomeou, porque o processo de nomeação é o mesmo do Brasil. Ou seja, se é um presidente republicano como Trump, ele nomeou juízes mais conservadores. Se é um presidente democrata como Biden, ele nomeia juízes que sejam mais liberais ou progressistas na sua concepção. Então, o americano ele tem essa visão de mais ou menos como a corte ela pode se comportar. Agora tem um detalhe, mais ou menos. A gente não sabe como o juiz ele vota. Na verdade, as sessões são secretas, fechadas. Lá não tem TV Justiça. Não tem TV Justiça, transmitido ao vivo. Então não tem publicidade. Isto é, não alimenta vaidade nem ego de ministro. Essa é a grande questão. Não tem publicidade? Não existe. Como que é feita a publicidade dos atos praticados pela Suprema Corte Americana? Publicando-se o resultado, que é o que interessa. Quem está, como que foi decidido aquela questão, como aquilo foi aprovado, o acórdão daquela decisão. Hoje no Brasil, o que a gente vê, Ronaldo? Por exemplo, nas transmissões ao vivo do Supremo Tribunal Federal. O Ronaldo é o relator de um projeto, o Ronaldo dá o voto dele, em tese o voto dele era para me balizar e me convencer ou não do meu voto. Se eu concordasse com o Ronaldo, o que eu digo? De acordo conforme o relator. E eu não preciso repetir o voto do relator. Tem um relator hoje falando, 10 ministros olhando para o lado, mexendo no celular, e aí passa-se aos votos dos ministros, o que a gente acaba tendo ali? Uma visão puramente de repetição, e muitas vezes sem prestar atenção no que o outro colega falou. Aquilo é uma corte coletiva, de convencimento. E eu acabo tendo a minha opinião pessoal, a minha convicção pessoal, é o que interessa sobre aquele determinado fato. Isso, para mim, muito culpada também a TV Justiça e as transmissões. Já a gente volta ao 8 do 1. Gabriel, por favor. Bem, eu concordo muito com essa abordagem, porque toda decisão coletiva, e como eu vivo mais dentro da Câmara dos Deputados, né, lá são 513 cabeças. Se eu não tiver regras muito claras do processo de decisão, e a gente chama de processo legislativo, eu não consigo chegar a decisão nenhuma, porque são 513 opiniões. Como o Supremo tem 11, parece que o efeito de coordenação é mais simples e, efetivamente,
por um dilema matemático básico, é muito mais fácil você estabelecer acordos num colégio de 11 do que num colégio de 513. Só que a resposta constitucional, ela é processual para gerar um processo de decisão simplificado, que é um processo chamado de binário. Por isso, estabelecemos em todas as decisões, tanto do Legislativo quanto do Judiciário, a figura do relator. Quando eu coloco isso na mão de alguém para ser relator, o relator, o que ele está fazendo? Ele está unificando o entendimento sobre aquilo e os outros integrantes vão se manifestar sobre o relatório e não sobre a matéria, sobre o caso específico. Se houver divergência sobre o relatório, e aí sim, caberia a indicação de um novo relator até ter um caso vencido ou um critério de desempate de prevalência do voto do relator ou do presidente, mas a princípio teriam que se ater à discussão do voto do relator. No Legislativo, a gente tem mais uma sofisticação que talvez o Judiciário pudesse pensar dentro da sua estrutura de decisão para facilitar. Que no Legislativo, que veio muito com a discussão da Constituinte, a construção da ideia de emendas e destaques. Ou seja, nós limitamos o campo de discussão quando eu já tenho um campo amplo de consenso. Se o que está em dissenso naquela decisão é um ponto específico, aquele ponto específico deve ser votado à parte. E a parte que é consensual, a gente já teria uma divulgação prévia, mais rápida e mais célere. E aí os ministros poderiam se debruçar efetivamente somente naquilo que for controverso. E aí os votos seriam simplificados, como o professor Valdir colocou. O sistema é binário, é sim ou não. Não tem por que ele justificar... Não tem opinião, se me permitem, não tem opinião. Não podia haver opinião. Sim. Até por princípio de economia processual. Quanto tempo demora uma sessão? E aí a gente tem outros problemas, a quantidade de processos que chegam no STF. Mas a gente já tem esse problema de uma quantidade elevada de processos no STF e cada um deles a gente ainda tem que se deparar com 11 discursos. Se eles se atentassem a cada processo só ter o relator, separar o que é polêmico e votar somente sim e não, nós teríamos um processo menos político pelo desenho do processo de votação. Mais célere. Mais célere. Mais projetos sendo abordados, porque tem ali milhares de projetos, não, processos, milhares de processos acumulados, não é? Nas mãos de cada um deles. Volto ao tema do intervencionismo. A gente teve recentemente duas questões envolvendo o Congresso Nacional e o Supremo que chateou bastante o Congresso Nacional, que chatearam bastante. O primeiro foi com o ministro Zanin, depois que o Congresso tinha aprovado a desoneração da folha. E aí, Câmara e Senado aprovam, votam em segundo turno, inclusive, não é? Votam, a decisão final está ali. O governo não gostou da decisão, mas ele teria que aceitar. Se tivesse vetado, olha, vetou e voltou para o Congresso, derrubou o veto, mas aí como aquele menino que é o dono da bola e que quer jogar, pegou o que fez? O governo pegou a bola, tomou a decisão, mandou para o Supremo. E aí a gente volta na questão que vocês disseram aqui. Foi dado ao Supremo um poder maior do que ele deveria ter. O Supremo, um ministro só, o Zanin, se não me engano, o Zanin foi lá e bloqueou aquela decisão. É ou não é realmente uma situação que precisa ser resolvida? Eu acho que a gente tem que... Eu nunca fui contra, não sou contra a gente rever várias questões. Então, vamos pegar esse exemplo que você bem colocou, Ronaldo. A questão da desoneração das folhas de pagamento. Então, houve uma derrota do governo dentro do Congresso Nacional e essa questão foi levada pelo próprio governo ao Supremo Tribunal Federal. Primeira questão que eu faço questão sempre de relembrar. Não é só o governo que faz isso. Todos fazem isso. Todos os partidos, a maioria da classe política, quando perde na política, e aí aquilo deveria ser resolvido na política, transfere essa questão para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Então, a primeira questão, precisa tudo chegar ao Supremo? Mas mais rapidamente, em casos como esse eu nunca tinha visto, em que as duas casas votam em primeiro e segundo turno, derrubam veto de presidente
e ainda se pega aquele caso e leva para a Suprema. A gente não viu Extremado. isso. É extremado. Para mim é um desrespeito com o poder que representa o povo e que fez aquilo em forma de lei. É uma situação que vai contrário a qualquer princípio do funcionamento dos poderes. Você tem uma discussão executivo-legislativo, o executivo perde, perdido está. Sim, cabe ele arcar sim. com aquela situação política. Sim. E a mesma coisa se fosse ao contrário, se o executivo tivesse ganho essa discussão, não caberia ao legislativo levá-la ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive porque se isso passa a ser a forma do jogo, só vai ter um ganhador. O problema é que ela Não é a forma do jogo. Essa é a grande questão. E aí eu quero chegar na crítica. Por que o Supremo tem que receber esse tipo de questão? Aonde que nós temos hoje essa permissão de que todas as questões políticas podem ser levadas ao Supremo Tribunal Federal? Aí vem a reforma. E aí vou além um pouco. Levadas e podendo ser decisões monocráticas do ministro. O ministro tomou a decisão monocrática. Sim, a lei permite que ele o tome. Leva depois a plenário, mas a lei permite. Então vamos acabar com o voto monocrático, que até o Congresso está votando agora, inclusive. Vamos acabar com a decisão monocrática. Algumas decisões só em órgão colegiado. Ou então, não existem mais decisões monocráticas em determinadas situações, só o órgão colegiado. Vamos limitar esse acesso ao Supremo para coisas realmente importantes e não para resolver pendengas políticas, como o governo fez, depois de ter perdido dentro do Congresso? Essa é a discussão que nós temos que ter. Aí está realmente a extravagância hoje dos poderes, não é, Gabriel? Sim, não se enfrenta os gargalos reais, porque pelo aspecto principiológico, é bom que todos tenham acesso a recorrer à justiça, e a gente não pode tirar isso de vista. O ponto é que o desenho institucional saudável teria que tornar a decisão, eu não vou me manifestar sobre isso, porque isso é uma questão interna corporis do legislativo, tinha que ser a jurisprudência. Você aciona, o STF olha aquela situação e fala, isso é interna corporis, não vou me manifestar, segue o jogo. Havendo alguma coisa fora do padrão, porque é possível haver excessos dentro do legislativo quanto do executivo e o judiciário tem que servir para isso. Tendo essa materialidade do excesso, aí sim o STF teria que se manifestar. E para ter essa materialidade, a solução, como o professor Valdir colocou, da exigência do colegiado, ela se torna mais legítima. Não quer dizer que é mais correta, porque às vezes um ministro pode tomar a decisão mais correta e mais adequada. Mas a gente não está preocupado em democracia em acertar ou errar. A nossa preocupação em democracia é estabelecer legitimidade da representação pública. Até para errar, tem que errar de forma legítima. Então, quando as pessoas questionam, as pessoas não questionam efetivamente a decisão ou a politização do judiciário, e sim a legitimidade que existe sobre essa politização. E aí, pegando um ponto do bloco anterior, a nossa estrutura cultural, ela é essencialmente democrática. Então, toda e qualquer forma de decisão que não tenha ares de democracia, a sociedade nunca vai aceitar, mesmo que seja uma decisão acertada. O que torna o que vocês acabaram de dizer aqui realmente um grande desequilíbrio nos poderes, porque tudo está terminando lá no Supremo. É o Supremo quem tem, entre aspas, governado. E eu vou voltar aqui ainda na mesma entrevista do ministro Nelson Jobim à CNN, quando ele falou dos desdobramentos do inquérito das fake news das milícias digitais. O ex-ministro também criticou a condução das investigações contra manifestantes acusados de tentativa de golpe. Nós que estamos aqui em Brasília, a gente sabe quanto isso é doloroso aqui em Brasília, muitas famílias de pessoas envolvidas nisso. No Brasil afora tem pessoas também que continuam presas, outros com processos, outros com tornozeleiras eletrônicas, pagando altas multas. Já tivemos até caso de um dos presos que morreu lá dentro da Papuda, quando a própria PGR tinha pedido ao ministro que desse a ele a liberdade ou a cumprimento da pena em casa, não é? E ele morreu na Papuda, sem a resposta do Supremo. Bom, o que diz aqui o ministro Nelson Jobim? Aquelas pessoas todas ficaram um tempo enorme na frente dos quartéis, acampados, aquela coisa toda, pretendendo que os militares interviessem para o governo, ou seja, dessem um golpe. As pessoas, diz o ministro, pretendiam uma intervenção militar no processo político e não conseguiram. Eu enxergo aquela manifestação da rua
que é tratada como golpe, como uma catarse da frustração que tiveram de não obter a intervenção militar, disse Nelson Jobim. Segundo o ex-ministro, acusações de golpe, terrorismo ou abolição do Estado Democrático de Direito não se enquadram nas condutas dos manifestantes. A lei, quando ela foi criada sobre esse tema, isto é uma realidade do direito mundial. Ela não especificou o que é contribuir para um golpe de Estado. Ela diz que a pessoa que pratica um golpe de Estado ou uma tentativa de golpe, ela vai ser presa e punida e condenada, se comprovado em juízo essa tentativa, a tantos anos de prisão. Ronaldo, essa é a grande questão que o ministro traz. Aquilo é caracterizado ou não como um golpe de Estado? A lei não diz para mim. Então, o que é o Valdir tentar dar um golpe de Estado, por exemplo? O Valdir ir a redes sociais e pedir, por exemplo, fechamento do Congresso, fechamento do Supremo. Isso é uma tentativa de golpe ou não é uma tentativa de golpe? Aí a gente acaba caindo numa questão subjetiva, da visão do julgador em relação ao ato praticado. Hoje, a visão que prevalece no Supremo, até por causa do relatório do ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, é que aqueles atos vão ser caracterizados como atos que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil. Olha a diferença da interpretação do Jobim. O que o Jobim coloca? Que não foi uma tentativa de golpe, foi uma catarse de frustração de um grupo de pessoas que não tiveram o seu objeto atendido, que o próprio Jobim reconhece, em alguns momentos, que pediam realmente um golpe de Estado, mas para ser dado pelos militares e não por eles. Então aquilo talvez fosse a catarse, que é a interpretação do Jobim, que é diferente da interpretação que nós temos hoje do ministro relator, que é o Alexandre de Moraes, e dos demais ministros que têm votado, com algumas divergências, como, por exemplo, André Mendonça, Nunes Marques, que têm entendido que não se encaixa na legislação a tentativa de golpe como o crime ali cometido. Mas o direito é aberto. Ele cabe esta interpretação. Agora, uma coisa a gente tem que ficar clara. O inquérito, por exemplo, das fake news, ele tem que acabar. Não existe inquérito eterno no Brasil. Ele já está fazendo 5 anos e sempre produzindo novas provas, novas situações, novas colocações. O ministro Marco Aurélio, ex-ministro Marco Aurélio Mello também deu nome a ele de inquérito do fim do mundo e ele também tem o mesmo posicionamento que o ministro Nelson Jobim. Que é um inquérito, por exemplo, que em algum momento ele tem que encerrar. Ele não pode ficar gerando frutos ad eterno no Brasil, porque aí eu tenho uma ameaça clara à liberdade democrática. Né? Porque todo mundo tem o direito de responder um processo se for acusado, ampla defesa, contraditório e prazo. Porque senão daqui a 100 anos eu vou estar discutindo inquérito das fake news ou sendo usado para, por exemplo, impedir alguma determinada situação. Esse bloco aqui já acabou, hein? Eu quero voltar com vocês ainda, porque daqui a pouquinho o nosso assunto... Você está vendo, a gente está mudando de assuntos aqui porque a gente quer traçar aqui um panorama do momento do Brasil. Está acontecendo, trazer um pouco de reflexão sobre isso. E já no próximo bloco, eleições, as eleições municipais da sua cidade, da minha, do nosso Brasil inteirinho. E certamente você vai querer ouvir sobre algum lugar específico o que está acontecendo, não é? Espera aí, a gente fala já. Nós retornamos aqui no Além da Notícia desta noite. O tema agora é eleições municipais, mas antes eu preciso aqui também me referir, porque no último bloco a gente falou sobre o 8/1 e no intervalo a gente percebeu que ficou faltando um detalhe importante ser dito aqui também. É sobre as pessoas que estão presas, sobre aqueles que estão sendo processados, aqueles que estão com tornozeleiras, Brasil afora. E a grande reclamação dos advogados, dessas mesmas pessoas, é que não está sendo dado a essas pessoas, o devido tratamento pela justiça. O processo legal não está sendo observado. A própria OAB já observou isso, muitos juristas já observaram isto. Pessoas que vêm sendo julgadas, parece que em série, como numa produção industrial, com o mesmo motivo e não se tem uma individualização dos casos. Vocês também leem, vocês observam como os operadores do direito acompanham tudo isso. O que vocês podem falar? Bom, eu acho que essa questão da individualização da pena ela é muito importante, que ela é um princípio, inclusive, constitucional.
a pessoa só pode ser condenada pelo ato que realmente ela praticou e que ficou comprovado que houve culpa dela ou dolo dela naquele ato que foi praticado. O que nós estamos vendo? Reclamação de muitos. Não existe isso. O que nós temos visto, por exemplo? As sentenças condenatórias praticamente em série. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, muitos vão lembrar. A maioria dos condenados estão sendo condenados a 17 anos, pelos mesmos crimes, pela mesma quantidade de anos de condenação, pelos mesmos resultados. A gente pega as sentenças, elas parecem um copia e cola. Parece porque muda o nome do condenado, as informações do condenado, do sentenciado, mas, no geral, elas estão muito parecidas, elas estão muito próximas umas das outras, ou seja, a gente vê claramente que a gente não está observando aí uma certa individualização da pena. Tem um outro problema que também foi levantado pela OAB, a questão do direito à defesa, à ampla defesa e ao contraditório. Muitas das vezes, os advogados de defesa, por exemplo, são proibidos de falar, de pronunciarem-se durante o processo. Isso é proibido. O advogado tem direito de se pronunciar durante o processo, de fazer a defesa do seu réu, do seu cliente, durante o processo. E a gente viu já em algumas cenas, ou ministros impedindo essa fala do advogado, ou até mesmo ridicularizando a fala de advogados dentro do plenário. Então, a gente chegou a acompanhar essas situações. Então, isto pode, na verdade, caracterizar ou caracteriza alguns erros processuais que vão ser levados em consideração, ou devem ser levados em considerações, por exemplo, num pedido de revisão dessas condenações, porque elas podem ser revistas. E isso tem que ser levado em consideração justamente durante o devido processo legal. Gabriel. Bem, é interessante que isso já começa a reverberar em outras esferas dentro da estrutura de poderes, né? A gente está à véspera das eleições municipais, mas também estamos às vésperas das eleições da mesa diretora da Câmara e do Senado, né? Ano que vem nós teremos essa alternância. E um dos carros-chefes de proposta dos candidatos é a anistia das pessoas do 8 de janeiro. Ou seja, é algo que está para além da discussão jurídica, já começa a afetar a percepção do mundo político e que está requerendo um posicionamento de poder. Até o momento, o 8 de janeiro, ele está no jogo político sendo posicionado entre apoiadores e contrários, mas não tem um movimento de poder. Esse movimento das eleições para a mesa diretora está se desenhando para que vai ter uma repressão do legislativo perante o judiciário, exigindo o devido processo legal, exigindo o devido tratamento. E caso não venha a acontecer, o legislativo vai usar de suas prerrogativas para forçar as decisões, seja por meio do perdão presidencial, porque vivemos num presidencialismo de coalizão, então o legislativo pode fazer um acordo para pressionar o executivo, ou seja por alterar a legislação, inclusive para poder rever as decisões do STF em determinados casos. Então a gente começa a olhar para o 8 de janeiro, olhando pela tristeza dos casos particulares, mas quando a gente olha para o grande desenho político, a gente vê que ele está trazendo mais um tijolinho ao longo do tempo para aumentar a estabilidade do nosso sistema de freios e contrapesos com o judiciário. Mudamos de assunto? Vamos lá agora? Eleições municipais, que todo mundo está interessado, que está todo mundo aí correndo. Se a gente liga nos nossos municípios de origens, para os nossos familiares, lá é que a coisa está quente mesmo no interior do Brasil, não é? Mas nas cidades grandes também não está sendo diferente, não. Gente, 5.658 municípios estão aí se preparando para as eleições municipais. Vou deixar vocês livres também para trazerem já a reflexão importante a respeito dessas eleições municipais. Gabriel, por favor. Bem, o primeiro fator é que a eleição não é uma eleição de prefeito, né? A eleição é municipal. Então, o primeiro ponto de trazer sempre a atenção para todos, né, para os seus espectadores aqui, é que para o arranjo de equilíbrios dentro da democracia, a fiscalização do legislativo ela é tão importante quanto eleger o chefe do executivo. Então, primeiro, fazer esse apelo que as pessoas prestem tanta atenção aos candidatos a vereador, quanto eles estão prestando atenção ao candidato a prefeito. Gabriel, rapidamente, assim como a gente está conversando de assuntos tão sérios que envolvem os poderes, é importante dizer que tudo começa ali no município.
o que a gente está vendo acontecer hoje nas esferas altas, é importante que se valorize a eleição municipal por isto, porque os homens e os políticos começam a ser formados ali, não é? E valorizar bem realmente essa escolha. Exatamente. E aí a gente precisa entender que o ato de governar, de gerir um município, ou o estado ou o país, ele parte de um pressuposto de 3 jogos sendo cadenciados. O último jogo é o da agenda pública, o que vai ser feito efetivamente. Mas para chegar nesse jogo, primeiro você tem que vencer a eleição. Esse é o jogo inicial. E esse jogo inicial me estabelece uma aliança prévia. Depois de eleito, você começa um novo jogo, que é o jogo da coalizão pós-eleitoral. Essa que vai ser balizada para gerar os elementos da governabilidade, que aí efetivamente a gente chega no jogo da definição da agenda. Então, quando você olha para esses 3 jogos que vão acontecer, o voto que você vai ter olhando para o seu candidato a prefeito, você está fazendo sobre uma ótica de uma aliança pré-estabelecida, com uma perspectiva de uma nova aliança para gerar a governabilidade, para nessa mistura maluca que vai entrar no liquidificador, a gente ter efetivamente a agenda pública sendo implementada. Então, quando a gente faz esse apelo ele tem que estar casado da escolha do prefeito com quem você espera que ou o apoie ou fiscalize, vai depender muito dessa perspectiva individual, mas que não seja diferente disso. Eu quero que tenha alguém, na minha perspectiva, que seja bem alinhado com o candidato a prefeito, para que a gente tenha um governo mais fácil, a coalizão seja mais barata, ou eu quero alguém que vai tensionar mesmo com o prefeito para que essa coalizão não seja tão fácil e eu tenha um processo de fiscalização mais forte. E aí cada município tem uma realidade diferente, não vai ter uma fórmula mágica de qual dos dois vai ser melhor. O eleitor precisa fazer essa conexão, não é? Eu também já me expressei para muita gente da seguinte forma: se o meu pai for candidato a vereador ou a prefeito no meu município, mas se eu souber que o meu pai não é alguém capaz, não é alguém de valor adequado, eu não voto no meu pai. O meu tio, o meu sobrinho, a minha irmã, a minha mãe, porque tem muito disso também, às vezes a gente vota simplesmente por proximidade. A gente não está olhando se a pessoa é capaz, se a pessoa é de bem. Porque se realmente eu posso ter alguém da minha família que não é de bem, que não é uma pessoa adequada para a vida pública. E a gente tem que ter também essa consciência, né, Poça? Consciência cidadã, né? Eu acho que a gente tem que pensar, além do nosso entorno, do nosso redor, a consciência cidadã. A gente tem que entender que um voto, ele não é para 4 anos. Na verdade, sempre que a gente vota, a gente está pensando no futuro. A gente tem que pensar num 4, 8, 12, 16. É uma geração, são crianças. A gente não vota muito para a gente, nós votamos para as futuras gerações. Então, se eu tenho uma perspectiva cidadã, Ronaldo pode ser a pessoa mais próxima a mim. Se eu entender que ela não tem as qualidades necessárias para o exercício de um mandato, seja de vereador, seja de prefeito, e numa cidade pequena, onde todos se conhecem, a gente pegar em municípios muito pequenos, oposição ao governo, as pessoas frequentam os mesmos locais, são amigos, são familiares, são próximos, isso tem que ser levado em consideração. Ou seja, eu tenho que votar na pessoa pensando se ela é capaz de preparar o município para as outras gerações que virão depois de nós. Esse é o foco central, a cidadania além do individualismo. Rapidamente aqui, em poucos instantes também, Gabriel, eu vou começar por você essa aqui, porque eu sei que você está muito ligado ali à vida no Congresso Nacional. E olhando hoje para a questão dos partidos, qual é a perspectiva que se tem aí dessa eleição, de quem vai levar a melhor, olhando para partidos de oposição e partidos hoje, ok, direita e esquerda, que a gente está vendo no Brasil? Tá, essa pergunta é interessante e ela tem um quesinho de maldade, porque no campo municipal, a dinâmica de governo e oposição, ela muda em todo o município. Então, a gente vai pegar então a ótica do que é governo e oposição federal e tentar aplicar para o municipal. E a gente tem uma forte tendência, excluindo as capitais, que é um universo à parte, de um equilíbrio entre essas duas forças, mas uma sobreposição cada vez mais alargada do chamado Centrão. O Centrão, ele herdou essa capacidade de interiorização do país e aí ele consegue jogar de uma forma mais fácil para esse eleitor mais próximo.
aquele que conhece efetivamente o candidato. Então, os acordos são muito mais simples para o determinado centrão, inclusive para fazer alianças, seja com um lado, seja com o outro. Agora, a realidade das capitais, sim. Aí, nessa realidade das capitais, a gente tem um cenário muito mais propenso aos argumentos mais liberais na economia e conservadores nos costumes do que os campos mais progressistas. Eu acho que talvez das capitais a única exceção seja Recife, onde o João Campos está com a esmagadora maioria nas pesquisas. Mas em todos os outros estados você vê um forte apelo, né, nas capitais, do eleitor de chamada direita ser maioria, pelo menos até o momento, porque as pesquisas mudam todo momento, mas até o momento ser a maioria no apelo ao voto com o cidadão. Puxa, eu vou mudar de assunto com você. Qual eleição está chamando a atenção do Brasil? Olha, então vou mudar a sua pergunta. Qual eleição não? Qual candidato tem chamado a atenção do Brasil? A eleição de São Paulo, óbvio, do município de São Paulo, até já chamaria naturalmente, por ser o maior município do país, um dos maiores PIBs do país, a maior população do país. Então, naturalmente, São Paulo já chamaria a atenção de todos nós, como em toda eleição municipal acompanhamos de perto o que acontece em São Paulo. Mas essa eleição ela trouxe algo a mais, que é justamente Pablo Marçal e o fenômeno para Pablo Marçal. Eu tenho chamado de fenômeno, porque chegou de uma forma de uma maneira que ninguém esperava. Na verdade, quem acompanha redes sociais já sabia o estilo Pablo Marçal de interagir, de chegar à comunidade, de chegar à população, de conversar com o público. Mas não imaginava que isto fosse causar tanto reboliço dentro de um processo eleitoral como o processo de São Paulo. Primeiro, pelas hoje crescentes intenções de votos que Pablo Marçal tem, mas principalmente por significar, na verdade, um verdadeiro outsider do sistema político. Marçal nunca exerceu cargo. Explica o que é outsider, por favor. É alguém que vem de fora do sistema político. Por quê? Marçal nunca exerceu... Fora do sistema. Fora do sistema. Ele nunca exerceu um cargo. Ele nunca foi nem vereador do menor... Ele é goiano, né? Se eu não me engano, da própria cidade de Goiânia. Se posso estar errado do município, mas goiano como estado. Nunca exerceu um cargo em Goiás, nunca exerceu um cargo em São Paulo, no Rio de Janeiro. Ele nunca foi vereador. E está chegando agora à prefeitura, ou tentando chegar à prefeitura da maior cidade do país. E não é só chegar, é causando, mudando um cenário político que nós tínhamos. Qual era o cenário político de São Paulo? Nós vamos ter uma briga. Nunes, bolsonarismo, do outro lado Boulos. o Boulos com Lula. E ali seria a grande disputa Bolsonaro versus Lula, vamos dizer, a revanche. E o que a gente não vai assistir, ou pode não vir a assistir, justamente porque Marçal chegou e destruiu esse cenário aí. Então, essa é a grande eleição e esse talvez seja o grande nome desse processo. E ele se põe muito contra o sistema, ele fala que ele realmente é um candidato contra o sistema, e uma das coisas que ele fala que contesta no sistema é que esse sistema não dá opção para o eleitor votar em realmente quem ele gostaria de votar, porque o sistema impõe os candidatos. E aí é mais ou menos aquilo que se constata, tem que escolher entre esse e aquele. Eu não gostaria, mas é o que tem. Então ele justamente disse que ele se apresenta nessa condição de antissistema para que o eleitor tenha uma opção fora daquilo que ele é obrigado sempre a escolher. Como é que você analisa também a figura do Marçal? Eu gosto um pouquinho desse diagnóstico, mas ele tem um problema conceitual. Porque o fato dele estar dentro, ele conseguiu entrar dentro da lógica do sistema, seja por uma brecha, mas ele integrou. Qual é o filtro do nosso sistema? O nosso sistema, ele é partidário. E é bom que seja. Se você pegar todas as democracias consolidadas no mundo, o filtro partidário para se ter acesso à legenda é um filtro que gera estabilidade para o sistema. Então, não é um filtro ruim. E aí ele tenta trazer a chamada estratégia da terceira via. Só que o que ele inova? Porque, habitualmente, e a literatura é riquíssima nisso, o candidato de terceira via é o candidato consistente em propostas. É aquele que vem com um manual de propostas que é gigantesco, super detalhado. E o que ele inovou foi, eu vou vir com essa abordagem de terceira via, mas eu vou usar esse mesmo atributo de quem está no status quo. Eu não vou me explicar agora. Eu vou me explicar depois. E o que me parece muito inteligente, porque, como a gente falou, o jogo não é feito em 3 etapas.
Por que ele vai querer antecipar a agenda de execução, sendo que no jogo eleitoral ele não tem aliança? Então, na segunda etapa, ele vai ter que fazer uma aliança de governabilidade e aí ele vai ter que negociar qual é a agenda possível. Por isso, ele tem que dar esse passo atrás e o que tem chamado bastante atenção. Naturalmente, o efeito rede social, né, a capacidade técnica dele nessa nova ferramenta vai revolucionar a forma de fazer política no país como tudo. A capacidade comunicativa é impressionante. Sim. Ele consegue desbancar bancas de jornalistas. Se você olhar bem alguns elementos de estratégia dele, que eu acho muito peculiar, ele tenta se aproximar da ideia do bolsonarismo, mas ele faz isso batendo na ideia da linha lulista. Ou seja, ele bate no Boulos, mas tira voto do Nunes. É uma estratégia, no mínimo, sui generis. O objetivo real de voto dele está sendo apresentado em retirar votos do Nunes. Naturalmente, com o crescimento que ele está tendo, ele está tirando de todo mundo. Mas o foco da estratégia é mitigar o Nunes, então ele se lança como um candidato antissistema, mas o sistema é de 2 turnos. Quando ele chegar ao segundo turno, se chegar ao segundo turno, ele precisa entrar na polarização do sistema, porque antissistema com 2 opções não agrega a maioria. Ele vai ter que buscar essa maioria de alguma forma. Às vésperas das eleições a gente volta novamente a se encontrar aqui e depois delas também. Quero agradecer a vocês, muito obrigado e bom final de semana para vocês. Bons tempos para nós futuros aí, não é? Obrigado, Pussi. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos. Obrigado, Gabriel. Debate maravilhoso. Mais uma vez, uma honra estar aqui. Obrigado, Gabriel. Eu agradeço, Ronaldo, pelo convite. Obrigado, professor Valdir. Aguardo o próximo convite ansioso. Eu que me enriqueci com vocês aqui, tá? A você de casa também, muito obrigado. Espero que tenha sido muito proveitoso o programa de hoje. Até semana que vem, se Deus quiser, em um novo Além da Notícia. Boa noite.